Alô. O vídeo de hoje é um vídeo daqueles de senta que lá vem história, né? Onde eu fico falando por uma boa parte do tempo. Eu tava pensando esses dias, sempre antes de dormir, a gente pensa em umas coisas muito loucas, né? E eu tava pensando em vídeos que eu ia gravar. E aí eu pensei em contar uma situação que aconteceu comigo. E é meio que sobre como é ruim ser refém dos outros. E quando eu digo refém dos outros, eu não digo assalto ou alguma coisa assim. Eu digo de situações mais simples da vida. Como teve uma vez, em 2017, eu tava no segundo ano do ensino médio. Eu tava jogando vôlei, na educação física, inclusive. E eu acabei luxando a minha patela. Luxação é tipo deslocamento. Eu desloquei a minha patela. Pra quem não sabe o que é a patela, é aquele ossinho do joelho, aquela tampinha do joelho, sabe? Isso é a patela. E aí eu desloquei ela. Enfim, eu tive que sair do colégio de ambulância. Eu tive que ir pra uma maca e doeu demais eles me tirarem do chão, onde eu tava deitado com a minha patela deslocada e o meu joelho dobrado. E enfim, eu fui pro hospital e lá diversas coisas ocorreram, mas enfim, sobrevivi, obviamente. É um osso deslocado. Doeu muito. Mas o problema foi depois, em que eu fiquei 2 semanas em casa, né? Sem ir pra aula, basicamente. Eu passei 2 semanas em casa. Era final do ano, era novembro. Eu lembro exatamente o dia, era 17 de novembro de 2017. Eu lembro exatamente o dia. E foi numa manhã. E acho que, se eu não me engano, foi no primeiro período, que era a educação física. Então eu cheguei no colégio e já fui embora direto pro hospital. Mas a moral é que eu fiquei refém dos meus pais. Porque quando a gente tem problemas, quando a gente desloca o joelho, é diferente de quando a gente quebra um pé, por exemplo, que a gente usa uma botinha ortopédica. Só que quando a gente tem esse problema no joelho, a gente não consegue dobrar ele, porque a gente fica com uma tala de gesso enorme, que começa mais ou menos no meio da coxa e vai até um pouco antes do tornozelo. Então não tem como dobrar a perna, né? É uma situação bem ruim. Eu não conseguia, por exemplo, colocar o meu tênis. Eu tinha que pedir pra minha mãe botar o meu tênis da perna direita, porque eu não conseguia dobrar minha perna direita. Eu não conseguia chegar no meu pé pra botar o meu tênis. E aí eu quero deixar a reflexão pra vocês. Pensem aí como é ter que usar o banheiro com uma perna sempre reta, né? Não vou dar detalhes, mas pensem aí. É horrível. Ou ter que tomar banho se segurando no andador e a minha mãe ter que dar banho em mim. Tipo, ou me ajudar no banho. Não precisa necessariamente ela me dar banho. Mas quando o sabonete cai no chão, eu não consigo me agachar pra pegar. Ou quando eu preciso me deslocar até o banheiro, demora questão de minutos do meu quarto, que é do lado do banheiro, até o banheiro, porque os meus passos eram de tartaruga, porque eu não conseguia andar. Eu andava com uma perna de arrasto pela casa. Eu passava o tempo todo deitado. Eu tinha que dormir em uma posição só, que era de barriga pra cima. Não tinha como eu me virar. Era impossível, eu não podia virar de lado, eu não podia virar de bruço, eu não conseguia fazer nada, mas era só de barriga pra cima, com a perna estaticamente parada, com uma tala de gesso. Eu sempre tive problemas assim na minha família de diálogo, vamos dizer desse jeito. E a minha mãe, ela sempre foi muito preocupada com os meus estudos, muito mais do que eu, inclusive. Inclusive ela era um pouco obcecada, mas enfim, não é pra falar da minha mãe. Daqui a pouco ela vê esse vídeo e ela me xinga que eu tô falando mal dela. Passou uma semana do meu atestado, e aí os meus pais queriam que eu fosse pra aula. E uma semana foi o tempo exato que eu tirei a tala de gesso e passei a usar a tala móvel. A tala móvel é uma tala que tu
consegue retirar. Enfim, ela é feita de tecido e aí tu prende ela com velcro, enfim. É uma tala que tu consegue tirar normalmente. E aí do andador eu já tava de muleta. O que é bom, eu já conseguia movimentar mais a minha perna, mas eu ainda não conseguia dobrar a minha perna direito. Porque ela passou uma semana inteira ereta, completamente reta. E aí o meu joelho tava muito inchado e eu acabei perdendo um pouco desse movimento. E os meus pais queriam que eu fosse, e aí o problema surgiu quando eu disse que eu não tava pronto pra ir. Porque eu ainda tava com muita dor, eu ainda tava muito cansado. Eu teria que ser refém de pessoas no colégio. Eu não conseguia tirar a minha mão da muleta pra abrir a porta. Alguém tinha que abrir a porta pra mim. Porque eu tava praticamente com uma perna a menos, né? Eu tinha que usar o elevador do colégio. Que claro, eu estudava numa escola particular. Eu tive o privilégio de estudar numa escola particular que tem um elevador que eu consigo subir, né? De um andar pro outro. Que tinha que ficar esperando a tia do elevador abrir com a chave o tempo inteiro. Então tinha que ficar esperando a boa vontade dos outros. E em casa não era diferente. Então o problema foi que eles começaram a me botar pressão. E eu não tinha o que fazer, eu tava acamado. Não tinha o que fazer. E eu dizia que eu não tava pronto e que eu não queria. E sob um momento de fragilidade meu, a minha vontade estava sendo desrespeitada. Até que eu bati o pé, né? E disse que eu não ia. E aí eu fiquei mais uma semana em casa. E aí depois dessa semana eu tava me sentindo pronto. E obviamente eu ainda tinha todos os outros problemas. Eu ainda tava na muleta. É uma recuperação muito fodida, né? Eu não deveria ter falado palavrão porque agora o YouTube vai boicotar meu vídeo, foda-se. Mas é uma recuperação muito fodida. E doía muito, mas eu me recuperei, né? Já fazem 7 anos. Eu tô bem, minha perna está ótima. E aí eu fui, depois daquela semana, e eu fui super bem. E aí eu queria dizer que ainda bem que eu estando refém da boa vontade dos meus pais pra fazer as coisas pra mim, eu não cedi à ignorância deles. Inclusive eu sofri ignorância até de professor meu, né? Porque quando eu tava sentado na sala, eu tinha que ficar de costas pra parede e com uma perna completamente ereta em cima de 2 outras cadeiras. E aí eu tinha que ficar nessa posição praticamente por 6 horas durante o dia, completamente imóvel. Eu não tinha como me mexer pro lado, a minha perna não ficava sem ser ereta na cadeira. Então foi bem complicado assim. E tinha professores que diziam que eu não podia, por exemplo, apoiar meus 2 pés na cadeira porque eu só tinha um pé machucado. Inclusive é um professor que eu odeio muito. Hoje ele pode ter mudado, ele pode ser uma outra pessoa. Mas lá em 2017 ele era muito paia. Ele era um cara muito chato. E eu espero que o ele de 2017 tenha sido punido por ele ser um paia. Mas enfim, né? Eu não conheço ele de 2024. Eu estava refém de todos o tempo inteiro. Até das pessoas abrirem a porta pra mim, das pessoas me acompanharem até o banheiro. A minha colega Larissa me ajudou muito, a minha colega Eduarda me ajudou muito. Se algum dia eu ficar famosa e alguém fez esse vídeo, beijo pra Larissa, beijo pra Eduarda, vocês foram muito queridas comigo. Me senti podre, eu me senti um lixo. E várias pessoas abusam do fato de tu precisar de ajuda o tempo inteiro. Acham que podem te falar coisas porque tu tá refém delas. E a moral foi que os meus pais fizeram isso. Que eles quiseram me forçar a uma coisa. Eles acabaram, por alguns momentos, ridicularizando a minha situação. E muitos amigos meus do colégio, inclusive pessoas que me ajudavam que nem eram tão amigas minhas assim, nunca fizeram isso. Então é um ponto que às vezes a violência ela vem de dentro de casa, assim, essa pequena violência. E ficavam dizendo que, enfim, né? Tantas pessoas se recuperam tão mais rápido que eu e esse tipo de coisa. Mas eu acho que às vezes a gente passa por uma situação muito ruim e passa na mão de gente que não tem empatia nenhuma. Nenhuma. Mas a moral desse vídeo é: tenham empatia por si próprios e batam o pé pelas necessidades e pelos sentimentos de vocês. Estejam do lado de vocês quando as outras pessoas não demonstrarem, mesmo que vocês estejam fodidos.
assim, sem poder andar, nem poder se mexer, com um pila no bolso, batalhem por vocês, porque vale a pena, vale muito a pena. Vocês vão se sentir bem melhor. No final das contas, nem a minha mãe tava do meu lado, mas eu tava. E essa é a moral desse vídeo. Se inscrevam. O vídeo vai encerrar por aqui. E até.